Fala jovens, aqui é o professor Cleiton, chegando mais uma vez com você. Hoje nós vamos conversar sobre a segunda parte do período joanino. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo o link com a primeira parte para você acompanhar o conteúdo. Ativa as notificações do site, segue nosso canal e dá o like que ajuda bastante. Vamos conversar? Chega junto! Fala pessoal, aqui é o professor Cleiton. Nós estamos dando continuidade hoje ao período joanino que se encaixa dentro do processo de independência do Brasil. No último vídeo nós estivemos conversando a respeito dos motivos que fizeram a família real vir ao Brasil, né? Essa fuga da família real de Napoleão, né? Todo esse contexto nós conversamos e conversamos principalmente a respeito do impacto que houve na colônia sobre isso. A elevação do Brasil a vice-reino, o processo que nós chamamos de inversão colonial. Hoje nós vamos falar o processo final. Nós vamos conversar o processo de como terminou esse período joanino, que desembocou nesse processo que a gente conhece como a independência do Brasil em 1822. Para a gente começar a entender um pouco, a gente tem que entender uma coisa importante. A Europa estava passando por um processo de transformação que era o fim do antigo regime. Ou seja, todas as monarquias absolutistas que haviam na Europa, de uma forma ou de outra, estavam se tornando constitucionais. Lembre-se, monarquia absolutista quando o rei está acima das leis, monarquia constitucional quando o rei está abaixo das leis. No caso de Portugal, Portugal era o único império que se mantinha naqueles moldes. Porque justamente devido a essa distância que o imperador estava no contexto europeu. Então o Brasil, nesse aspecto, serviu para uma tranquilidade de Dom João, porque o antigo regime perdurou no Brasil. Mas lembre-se que as ideias liberais elas já circulavam por toda a colônia. Já circulavam não só por toda a colônia, elas também já davam cabimento a muitos movimentos que estavam acontecendo. Movimentos esses que eram conhecidos como movimentos realmente libertários, né? Movimentos emancipacionistas. Então a coroa ela vai lidar, por um lado, com essa continuidade do antigo regime no Brasil, né, que se tornava Reino Unido, mas por outro lado ela vai lidar também com um processo de resistência. Lembre-se, toda dominação gera por si só resistência. E um dos mais fortes pontos desse processo de resistência, com certeza, foi a Revolução Pernambucana de 1817. Revolução essa de Pernambuco, né, que arrastou também o Ceará e a Paraíba, que vai justamente confrontar o poder central, que vai confrontar realmente o poder de Dom João. Mas para que a gente possa conversar um pouco, a gente tem que entender os motivos que levaram à insurreição Pernambuco. Pernambuco, nessa época, ainda era uma das províncias mais ricas do Brasil. Apesar da decadência econômica que a cana-de-açúcar vinha tendo desde o século anterior, a cana-de-açúcar ainda era o principal produto do Brasil. E somava-se também a esse produto o algodão, que era um produto também de destaque de Pernambuco. Então, o Rio de Janeiro era a capital administrativa, mas a capital econômica que gerava riqueza ainda era Pernambuco. E você deve estar lembrado que uma das características interessantes da vinda da família real foi justamente a centralização política do Rio de Janeiro, mas que todos os impostos e um aumento de impostos que veio justamente para pagar esses privilégios dessa nova corte que estava chegando aqui. Ou seja, Pernambuco foi uma das províncias que passou a pagar mais taxas extras, impostos muitas vezes abusivos, que tinham como objetivo o quê? Justamente sustentar os privilégios daquela classe dominante que ainda vivia arraigada no antigo regime. E lembre-se também que as ideias liberais, as ideias iluministas vicejavam realmente pela colônia. Então isso vão ser elementos que vão ser misturados, que vão se misturar e vão dar vazão realmente à Revolução Pernambucana. Entre outros fatores, lembre-se também da seca que houve em 1816. Essa seca também trouxe graves consequências econômicas para o Nordeste, mas em especial também para Pernambuco. Então Pernambuco, que já era uma província que tinha uma tradição libertária, né, que já tinha esse pensamento ilustrado,
ele vai realmente se revoltar contra esse poder central, contra esse poder que ainda representava o antigo regime. Então vai se levantar em armas e vai, junto com o Ceará e com a Paraíba, promover a revolução para se libertar do jugo português e formar um país independente. Aí nós teremos o início da Revolução Pernambucana, principalmente pelo acirramento da rivalidade entre portugueses e brasileiros. Portugueses que dominavam o comércio e brasileiros que se sentiam explorados justamente por esses monopólios portugueses, que são características do antigo regime, que perduravam. Então, de que forma se deu esse levante? Esse levante foi organizado pelas elites, principalmente pelas elites ligadas à maçonaria e gente que tinha contato com as ideias liberais, as ideias iluministas. Teve uma adesão da classe média e teve também uma adesão da classe baixa. Lembrando que muitos senhores de engenho estavam à frente do movimento. Entre eles nós tínhamos também Domingos José Martins, José Barros Martins, né, que eram os líderes, né, um deles chamado Pé de Leão Coroado, né, que era o principal líder do movimento, e tínhamos também membros da Igreja Católica. Entre os membros da Igreja Católica você vai ter quem? João Ribeiro e o Padre Miguelino. Aí você pode estar se perguntando, mas Cleitinho, por que era necessário, por que tinha-se muitos membros da Igreja Católica em todos esses movimentos, tanto os emancipacionistas como os nativistas? É importante você lembrar que nessa época no Brasil era muito reduzida a quantidade de pessoas que tinham acesso à literatura. Entre essas pessoas que tinham acesso à literatura estavam os membros da Igreja Católica, porque eram pessoas letradas. E muitos desses padres, eles tiveram sim acesso às leituras, e entre essas leituras que eram consideradas proibidas na colônia, ou seja, leituras de pensamentos liberais, pensamentos iluministas que pregavam justamente contra o antigo regime. O movimento ele vai dar continuidade, ele vai conseguir lograr algum êxito, né? Eles vão conseguir vencer muitas batalhas, ajudado pelas camadas mais baixas e ajudado também pelos escravos. Lembrem-se, os escravos tiveram um papel importante na luta, né, para dar tamanho a esses exércitos. E tinha uma coisa interessante, porque por um lado era um motivo de uso dos senhores de engenho, mas também era um motivo de preocupação. Lembre-se que alguns anos antes, em 1804, havia tido o processo de independência do Haiti. Então tinha-se um temor, não só em Pernambuco, mas em toda a colônia brasileira, em todo o Brasil, de que se escravos pegassem armas, eles poderiam seguir esses exemplos do que havia acontecido no Haiti e tentar também formar uma república de escravos. Então existia esse temor, mas mesmo assim houve a participação. Mas isso dá uma conotação importante. Você pode concluir dessa forma que, apesar de haver a participação de classes baixas, apesar de ter a participação de escravos, dentro das propostas da Revolução Pernambucana não houve a libertação de escravos, não houve a proposta da libertação de escravos. O movimento durou 75 dias, os líderes foram punidos, muitos condenados à morte. Lembre-se que nessa época ainda vigorava no Brasil as ordenações filipinas, e uma das características das ordenações filipinas, que vem desde a época de Filipe II, lá da União Ibérica, vinha-se a condenação muito forte de qualquer pessoa que se rebelasse contra o poder central. Então os líderes foram mortos, muitos fugiram para o interior, muitos, como o próprio padre João Ribeiro, cometem suicídio para poder fugir da forca. Mas uma característica importante é o castigo que Pernambuco recebe. Lembre-se que Pernambuco já era uma província rebelde, né? Já era uma província que realmente era contestadora. Ela vai perder grande parte do seu território. Aí o mapa que você está vendo justamente vai mostrar o território pernambucano, onde você vai ver que a comarca de São Francisco vai ser desanexada de Pernambuco e vai ser dada à Bahia, e a comarca de Alagoas vai se tornar independente e vai se tornar a futura província de Alagoas e depois o futuro estado das Alagoas. Uma outra característica muito importante também é a bandeira da Revolução Pernambucana. Se você observar com atenção essa bandeira, você vai dizer: ah, Cleito, mas essa bandeira ainda é a bandeira do atual Pernambuco. Não, existe uma diferença. A bandeira atual de Pernambuco, ela tem uma estrela e essa tem 3. Por que essa bandeira tem 3 enquanto a atual de Pernambuco ela tem uma estrela? Justamente porque junto da insurreição, da Revolução Pernambucana, estavam juntos também o Ceará
e a Paraíba. Então isso nos leva a crer e a ver realmente que o que é que estava acontecendo. Portugal, o poder de Dom João, ele controlava de uma maneira do antigo regime as colônias, mas havia resistência sim. Havia uma questão de tempo até que ou o Brasil se tornaria independente, ou ele correria o perigo de se fragmentar, de se tornar várias pequenas repúblicas. Então, estava amadurecendo o processo de independência, né? Eu costumo sempre dizer que o Brasil estava saindo da adolescência e tornando-se independente, ou seja, ideologicamente, politicamente, né, o contexto, a contextualização já estava pronta. Então, se de um lado nós tínhamos realmente um peso liberal pesando para que a colônia se tornasse independente, nós também vamos ter pressão em Portugal, na sede em Lisboa. Mas por que Portugal vai exercer pressão para que o rei ele saia do Brasil? Isso porque Portugal havia perdido a primazia comercial. Em que sentido? Com a inversão colonial, agora todos os recursos do Império estavam indo para onde? Para o Rio de Janeiro. Todos os recursos iam para o Rio de Janeiro. Lisboa não recebia mais dinheiro. Lembrem-se, as ideias iluministas não circulavam só no Brasil, circulavam principalmente na Europa. Isso vai dar origem ao quê? Vai dar origem ao processo que nós conhecemos como Revolução Liberal do Porto. Ou seja, os próprios moradores portugueses, eles vão se levantar contra a coroa portuguesa e vão exigir o retorno do rei de Portugal. Então nós vamos ter a Revolução Liberal do Porto de 1821. Então 1820, 1821, né, esse ano e meio vai ser um processo de revolução que a gente vai conhecer como Revolução Liberal do Porto. Entre as características da Revolução do Porto, o que é que eles queriam? Lembrem-se que Portugal era uma monarquia absolutista. Então eles queriam realmente diminuir os poderes do rei para que a monarquia se tornasse uma monarquia constitucional. Lembrando para vocês mais uma vez, monarquia absolutista. Os poderes do rei estão acima da Constituição, estão acima de tudo. Monarquia constitucional, os poderes estão abaixo, né, da lei. O rei tem que obedecer às leis. Então, vamos lá. Características da Revolução Liberal do Porto. O que é que eles exigiam? Retorno de Dom João imediato a Portugal. Aprovação de uma Constituição que seria promulgada em Lisboa. Depois, aceitação da nomeação de 12 pessoas pelos revoltosos para cargos públicos dos ministérios, ou seja, todos os membros do ministério tinham que ser portugueses que residiam em Portugal. Aí você pode estar pensando, e o rei? Como o rei vai reagir a tudo isso? Né? De que forma Dom João ele vai lidar com isso? Bem, vamos colocar aqui as coisas de uma maneira que você possa entender em casa. Se Dom João dissesse assim, eu não vou retornar, eu não quero retornar para Portugal, vou continuar no Brasil, provavelmente a Revolução Liberal iria separar Portugal do Brasil e iria ter um novo rei, ou seja, Dom João iria perder o cargo, né, dentro da nação europeia. E as outras nações europeias não se sabia como elas veriam esse quadro. Por um outro lado, se a gente for pensar, se Dom João simplesmente abandonasse o Brasil e fosse embora para Portugal, o Brasil, que já estava no processo revoltoso, iria se tornar independente. E não só o Brasil todo, mas o Brasil iria se fragmentar em várias pequenas repúblicas, se tornando independente. E aí você tem que lembrar que grande parte da economia, grande parte não, quase que a maioria da economia portuguesa era o Brasil. O Brasil, na realidade, sustentava Portugal. Então o rei estava nessa. O que ele ia fazer? Ele continuava no Brasil ou ele ia voltar para Portugal? O que será que ele fez? Realmente Dom João, ele é tido na história como sendo uma pessoa tola. Mas tem uma coisa interessante a respeito dele, que ele sempre conseguiu tomar atitudes que fossem levando ele à frente no poder. Lembrem-se que Dom João foi um dos únicos reis imperadores europeus que conseguiu terminar o período napoleônico ainda com uma coroa na cabeça ou até com a cabeça em cima de um pescoço. Ou seja, de tolo, muitas vezes esse Bragança ele não tinha nada. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar encontrar o meio termo. Realmente ele retorna para Portugal. Ele retorna para Portugal em abril de 1821.
Só que ele não vai sozinho, ele não deixa o Brasil sozinho, né? O que é que ele faz? Ele vai deixar o seu filho como príncipe regente, o príncipe Pedro de Alcântara, o futuro Pedro I, vai deixá-lo como príncipe regente do Brasil. Então ele retorna, lembrando que antes de ele vai esvaziar os cofres brasileiros, né? Ele tinha criado o Banco do Brasil alguns anos antes, e ele vai esvaziar o cofre do Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil ele vai falir 3 vezes, essa é a primeira vez que o Banco do Brasil vai à falência. No último vídeo nós conversamos sobre isso, que o objetivo do banco era arrecadar os metais preciosos presentes, e ele vai falir o Banco do Brasil vai à falência e ele retorna a Portugal. Quando ele retorna a Portugal, as cortes questionam, né? Pô, cadê o príncipe regente? E ele vai dizer, não, vocês pediram para que eu voltasse, né? Vocês não disseram nada a respeito da volta de Pedro. Por que essa jogada dele foi uma jogada inteligente? Por que foi uma jogada de mestre? Por quê? Porque naquela época, quer queira ou quer não, se ele não tivesse deixado ninguém ao Brasil, as colônias, as províncias teriam se separado, as colônias cada um se tornaria um país. Mas naquela época ainda se tinha um pensamento de que um nobre, especificamente um nobre europeu, não os nobres que eram nomeados no Brasil, mas um nobre europeu, por ser escolhido por Deus, ele era uma pessoa melhor do que as outras, ou seja, ele era digno de respeito. Então, ele deixando o príncipe regente no Brasil, Dom Pedro I, haveria ainda uma centralização em cima de Dom Pedro I, ou seja, ele teria o respaldo para manter as províncias unidas sob o comando. E aí ele iria ver a situação, porque o processo seria natural. Se o Brasil se tornasse independente com Dom Pedro I, poderia se unir novamente a Portugal no futuro, e assim por diante, porque há de pensar, ainda se tratava de um negócio de pai para filho. Mas como ficou o Brasil depois da partida de Dom João VI? Como ficou o Brasil? O que aconteceu com o Brasil? Quais grupos políticos estavam atuando no Brasil? Lembrem-se que haviam grupos, especificamente quem? Os portugueses de um lado e os brasileiros de outro. Então, obviamente, vai se formar partido. Lembrem-se que quando a gente fala partido, não é partido propriamente dito como um partido político que a gente conhece hoje em dia, com diretório, com plano central, não. Eram grupos políticos com interesses em comuns. Então, você vai ter 3 grupos. Você vai se formar quais grupos, professor? Justamente o Partido Português, que era formado por essa classe mais importante, essa classe metropolitana de portugueses que dominavam o comércio do Brasil, as exportações e importações e os mais altos cargos do funcionalismo público. Você ia ter também o Partido Brasileiro, que era formado por brasileiros, que eram os grandes latifundiários, os grandes donos de terra, né? As pessoas nascidas no Brasil. E existia uma rivalidade gigantesca entre brasileiros e portugueses, e havia ainda o grupo dos radicais. Qual a diferença desse grupo dos radicais para os demais? Os radicais, nessa época, eles já pensavam em pautas como a abolição da escravidão, eles pensavam em pauta como realmente a república, né? Eles pensavam em pautas dessa magnitude. Então eles pensavam dessa forma. Mas, professor, então qual vai ser o pensamento que vai preponderar nesse período? Qual desses 3 grupos vai levar a melhor? Bem, a gente vai ter que entender então a figura central desse processo, que vai ser este jovem aí. O nome dele é José Bonifácio de Andrada. José Bonifácio de Andrada, ele era nada mais, nada menos do que o patriarca da República, né? Ele é o pai da República. Mas, professor, o que foi que ele fez de importante? Vamos entender quem ele era. Ele era um membro das elites latifundiárias paulistas, né? Então ele tinha esse interesse sudestino, né? Do Sudeste, de que o Brasil continuasse unido. Então ele tinha a versão portuguesa, né? Dentro dos discursos dele, realmente ele queria essa separação, mas ele entendia, por um lado, que era necessário um nobre europeu para que se houvesse a coesão e se mantivesse a unidade territorial. Então, realmente, José Bonifácio ele vai ser o grande articulador. Por que a gente está falando isso? Né? Por que eu estou falando dessa forma? Porque a gente tem sempre a prerrogativa, o pensamento de achar que Dom Pedro I ele é a figura principal do processo de independência.
E na realidade não é. Dom Pedro I ele não sabia se ele ia, se ele ficava, se o que ele ia fazer, né? Ele ouviu muito José Bonifácio, mas se houve o pai da independência, que foi José Bonifácio, também houve a mãe, que foi Leopoldina. Leopoldina era esposa de Dom Pedro I, ela não era portuguesa, ela era austríaca, né? Você há de entender que o verde e amarelo da bandeira aqui, nacional, traz o verde da família Bragança, né, que era a família de Dom Pedro I, que era portuguesa, mas traz o amarelo da família Habsburgo, que era a família de Leopoldina, que era austríaca. Então ela foi trazida, casou-se com Dom Pedro I, ele tinha 18 anos de idade, mas ela vai ser justamente a pessoa que vai orientá-lo nesse sentido de que era uma coisa interessante ele ficar à frente ao Brasil, né? Não só pela questão de que o fim do antigo regime que estava acontecendo, né? Lembre-se que Dom João voltou para Portugal, mas agora eles tinham que obedecer às cortes, ou seja, ele tinha que obedecer uma constituição. Então ele estava preso, ele estava amarrado por isso. Então esse processo vai começar a se amadurecer, né? E vai haver a partir de aí uma disputa entre a corte portuguesa, as cortes portuguesas, o parlamento português e o príncipe regente no Brasil. Essa queda de braço vai ser apoiada por José Bonifácio e por Leopoldina, que vão dar força a Dom Pedro I, né? Força no sentido de dar corda, para que ele ficasse no Brasil. E essa pressão ela vai perdurar por todo o ano de 1821. E a gente vai chegar justamente no ano de 1822. Quando nós chegamos em 1822, especificamente em janeiro, vai haver uma pressão muito grande para que Dom Pedro retorne a Portugal. Para que ele volte, as cortes vão exigir o retorno dele imediato. Por quê? Qual era o pensamento das cortes? O pensamento das cortes era que o Brasil voltasse à mesma condição de antes do período napoleônico. Você vai se lembrar também, isso é um ponto importante, que o Tratado de Versalhes ele tinha um objetivo de restaurar o antigo regime na Europa. E entre os pensamentos do antigo regime era fazer com que as colônias voltassem ao pacto colonial. Isso vai desencadear o processo de independência de muitos países da América. E no Brasil também tinha esse pensamento. Aliás, em Portugal se tinha esse pensamento que o Brasil deixasse a condição de igualdade que estava com Portugal, de Reino Unido, e voltasse a ser colônia. Ou seja, aquele fluxo de dinheiro que vinha para o Rio de Janeiro voltasse a ser para Lisboa e como era antes. Só que o príncipe regente ele vai se negar a voltar. Isso se deu no dia 9 de janeiro de 1822. Esse processo, né, de negação dele voltar, esse pedido das cortes de Lisboa, a gente conhece como o Dia do Fico. E tem até aquela frase célebre, né, que é atribuída a Dom Pedro I, né? Como é para o bem e felicidade geral da nação, diga a todos, né, que fico, né? Diga ao povo que fico. Então você vai perceber justamente isso. Dom Pedro I ele começou a se inflamar nesse sentido de promover a libertação, né? De promover uma separação gradual do Brasil, né? Ele vai começar a pensar justamente nesse processo de separação, né? De como realmente ele ia se separar do Brasil. Mas aí você pode estar se perguntando, mas Cleitinho, será que as cortes elas aceitaram, né? Será que o parlamento português aceitou de bom grado isso? De forma alguma, né? Não vai aceitar de forma alguma essa separação. E aí vai começar os processos de 1822, né? Uma primeira lei que vai acontecer é a lei do Cúmplice. Que lei era essa? Qualquer lei vinda de Portugal para ser aprovada no Brasil tinha que ser aprovada pelo príncipe regente. Ou seja, uma lei que viesse das cortes, mas que não agradasse o príncipe regente, ele poderia negar. Por outro lado, né, José Bonifácio e Leopoldina vão articular para que ele ganhe o título, ou seja, que seja aclamado defensor perpétuo do Brasil. Ou seja, ele não ia mais embora, né? Agora ele realmente tinha que defender os interesses do Brasil. E isso vai fazer um processo interessante, né? Ele vai a São Paulo, Dom Pedro I. Quando ele vai a São Paulo, justamente para tentar acalmar os ânimos, né, das elites paulistas, entre elas José Bonifácio, ele vai a São Paulo. Quando ele retorna de São Paulo, ele está a caminho. Lembre-se, naquela época, para você voltar de São Paulo para o Rio de Janeiro, ele tinha ido a Santos também, né, ver a Marquesa de Santos, que era sua amante, né, mas esse é um outro assunto. Né, ele estava subindo de Santos e quando ele voltava por São Paulo, às margens do Rio Ipiranga, ele vai receber uma carta, né? Uma carta
que vinha com ordem das cortes que pedia que ele voltasse imediatamente para Portugal. Fala-se que junto com essa carta que veio junto de Portugal, a carta das cortes, veio também uma carta de José Bonifácio que justamente ele falava que era necessário que ele tomasse uma medida. E que medida foi que ele tomou? Realmente a medida que nós conhecemos, né? Ele deu o famoso grito do Ipiranga, né? Ele realmente vai fazer o processo de independência do Brasil. Aí você se pergunta, mas professor, a imagem que eu tenho na minha cabeça da independência do Brasil não é essa imagem. Essa daí é uma das imagens que se tem realmente sobre a independência do Brasil, né? Ela não é tão conhecida. Provavelmente a imagem que você tenha na sua cabeça, a imagem que você conheça melhor sobre a independência do Brasil, seja aquela imagem que é a imagem do Pedro Américo, né? A imagem do Pedro Américo, onde Dom Pedro I está às margens do Rio Ipiranga, okay? Essa imagem aqui, ó. Então você vai perceber justamente isso, né? Que existem várias imagens. Por que nos leva a crer isso? Que existe uma construção da imagem de Dom Pedro I como proclamador da independência. Mas professor, como assim construtor da imagem da independência do Brasil? Porque na realidade esse ato que é pintado aí por Pedro Américo, ele nunca aconteceu dessa forma, né? Houve a independência? Houve um rompimento político? Houve, mas não houve esse caráter de solenidade militar. Tampouco também não houve o caráter popular, né, o caráter popular que era mostrado nessa outra foto, né? Quando você olha para essa outra imagem aqui, você vê o povo, né, aclamando o Pedro I. Uma coisa interessante, né? Para quem olha desapercebido essa foto, pensa que a independência do Brasil foi numa vila europeia, porque não há quase pardos nem negros, né? A maioria das pessoas que há nessa foto realmente são pessoas brancas. E se você fosse pegar o Brasil da época como um todo, a maioria da população era de pardos e negros. Então mostra que nenhuma dessas duas imagens, apesar da gente ter o ato da independência, ela mostra realmente o que foi a independência do Brasil. A gente sabe que houve, mas houve uma construção de uma imagem sobre o que era a independência do Brasil, sobre o que veio a ser a independência do Brasil. Lembrando para vocês que Dom Pedro I, ele foi coroado, né, mais à frente ele foi coroado como imperador do Brasil, aí tornou-se Dom Pedro I no Brasil. Uma dessas imagens importantes sobre a coroação dele é essa imagem justamente pintada por Debré, né, que mostra realmente o rei em majestade sendo coroado. Aos pés dele a Constituição, as leis, né, que é uma coisa que a gente vai discutir bastante no primeiro reinado, né, quais as relações de Dom Pedro I com as leis, com a Constituição. Mas isso mostra claramente isso. Lembrando que essa pintura realmente não aconteceu esse fato dessa forma, né? Esse palácio, né, que é mostrado nessa pintura de Debré, realmente é um palácio francês que foi copiado. Na realidade era um palácio napoleônico. A gente pode até discutir depois em outro momento a relação da imagem de Dom Pedro I, como ela era tentada associar a imagem de Napoleão, que é um contraste, porque Dom Pedro I ele tentava se mostrar como o rei do antigo regime, mas existia esse fascínio pela imagem centralizadora de Napoleão. A imagem de Napoleão ainda pairava na mente de todos, né, na cabeça de todos. Aí você pode perguntar, mas Cleito, o que é que mudou no Brasil com a independência, né? Qual foi as mudanças que houveram no Brasil com a independência? A gente pode enumerar algumas mudanças, né? A gente pode realmente conversar sobre alguma dessas mudanças. Uma das mudanças que você tem que ter em mente é que não houve mudança. Como assim, professor? Não houve mudança? Porque o Brasil ele continuou no mesmo molde. O Brasil, antes da independência, ele era latifundiário. E ele continuou latifundiário, né? Continuou na mão dos grandes latifundiários que tiraram o jugo português, mas eles quiseram que o Brasil continuasse ainda um país centralizado, onde os recursos todos fluíam para o Sudeste, né? O Rio de Janeiro e depois São Paulo. O Brasil era um país que vivia da agroexportação, continuou sendo um país que vivia da agroexportação, né? De commodities, produtos primários que eram exportados. Era um país que vivia da monocultura, do algodão, da cana-de-açúcar. Depois vai vir o café mais à frente, mas ele continuou ainda como produto, como tendo produto de agroexportação, monocultura.
e era um país escravista. Houve um processo que é considerado um processo de independência, onde as ideias liberais foram suprimidas. O que havia de liberal, o que havia de república foi suprimido. Tanto é que existe uma peculiaridade na independência do Brasil, é que todos os outros países da América se tornaram repúblicas, o Brasil foi o único que continuou sendo uma monarquia. Aliás, que se tornou uma monarquia. Por quê? Porque existia uma figura, um nobre europeu que estava à frente disso tudo. Se por um lado foi um atraso no sentido do termo liberal das ideias, foi o que garantiu que o Brasil continuasse a ser um país diferente dos demais, um país de amplitude continental. Aí você pode se perguntar, mas qual foi a participação do povo nesse processo? Não houve participação popular nesse processo. É uma outra característica também, a ausência da participação popular. Não houve participação do povo. E por último, uma coisa que a gente pode destacar também foi que tornou-se independente politicamente de Portugal, mas continuou dependente de quem? Da Inglaterra. Ou seja, o Brasil saiu das mãos de Portugal e caiu no colo da Inglaterra. Mas isso é um assunto para uma outra aula. Jovem, você que esteve comigo até agora, agradeço bastante. Na próxima aula nós continuamos. Fique com Deus e até a próxima.